Voltamos com a notícia de frente, 7 horas e 8 minutos. Haroldo, seu destaque. Ontem eu falei da China, né? Falei da relação da China com o Tedros, que é o presidente da Organização Mundial de Saúde, como é que ele chegou lá com muita pressão da China junto à ONU, né? Levantei alguns questionamentos importantes, que eu acho que são importantes com relação exatamente a esta pandemia. E hoje eu trago um argumento que definitivamente reforça exatamente tudo que eu disse ontem, né? De que essa pandemia não é uma pandemia qualquer, não só no número de mortes, mas, sobretudo, a falta de informação que ela deixou de passar para a sociedade mundial, sem dúvida alguma, logo no começo do início da transmissibilidade desse vírus, né? Ontem foi publicado pela CNN, segundo a CNN, de que todas as publicações, detalhe, todas as publicações científicas que foram feitas com relação aos papers nas universidades, em duas universidades importantes na China, com relação ao grau de contaminação, ao grau de transmissibilidade, enfim, da origem desse vírus, né, que não é um vírus novo, é um vírus antigo, já conhecido da comunidade científica, dos médicos, né? Todas as informações estão sendo censuradas e continuam sendo censuradas pela China. Nenhum paper sobre o Covid-19 está sendo aberto à comunidade científica mundial. Nenhum paper. Todos passam por um grupo de cientistas, um grupo de funcionários do governo chinês, né, para que possam ser estudados antes, né? É feito uma análise antes desse paper, dessa publicação científica, para que depois isso possa ser publicado e levado à internet, levado às universidades, aos grupos de pesquisas no mundo todo. Ou seja, está censurando, está liberando só aquilo que interessa com relação à pandemia, só aquilo que interessa com relação à origem do vírus, informações sobre a origem do vírus. É aí exatamente que vem a pergunta, e essa pergunta é para o Antero. O Antero insiste em dizer que, apesar de eu não saber em lugar nenhum, né, e não vi em publicação nenhuma, dizer que esse vírus não foi criado em laboratório. Antero, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: se esse vírus não foi criado em laboratório, para que o governo chinês, que é um governo comunista, volto a reforçar, um governo comunista, governos comunistas é que fazem censura, né? Governos capitalistas não fazem censura com essa natureza. Deixa eu terminar agora. A comunidade não, deixa eu terminar. Você tem mania de me interromper a hora que eu estou falando. Estou nervoso você por quê, professor? Você interrompe meu raciocínio, Lúcio. Deixa eu terminar meu raciocínio. Eu só estou querendo colocar aqui porque a comunidade científica, a comunidade científica já demonstrou isso. Não, você já viu alguma vez? Que não houve peraí. isso. Você já viu alguma vez interromper o seu paper? O que você está falando? Vamos continuar o assunto, eu não te interrompo nunca. Porque o mínimo que eu espero é que você me ouça. Então você precisa ouvir o meu raciocínio, você corta o meu raciocínio. Mas eu já falei, o senhor quer continuar o assunto. Eu já disse o seguinte, que a comunidade científica já demonstrou que não houve isso que o senhor está tentando colocar. Ouvir, Lúcio, você precisa aprender a ouvir, você não me ouve. A hora que eu estou fazendo o meu paper, e o senhor, como professor, também tem muita coisa para aprender. Não, sim, mas eu estou fazendo... O senhor tem que aprender, por exemplo, a não ocorrer, não fazer o seguinte... Outro dia o senhor jogou praga. Não, joguei praga. Então o senhor tem muita coisa que aprender. Não, se eu não puder fazer a minha fala... Como professor. Se você não puder fazer o meu destaque, pergunta para o Antero aí, né? Então, eu estou fazendo. Vamos lá com o Antero, você quer... Quero finalizar minha pergunta. Eu quero finalizar minha pergunta. Né? Antero, você quer... Eu vou finalizar minha pergunta. Tá, desculpa. Se esse vírus não foi criado em laboratório, até porque não existe comprovação para isso, eu não vi em lugar nenhum, posso estar enganado, né? Por que é que o governo chinês insiste em omitir, insiste em censurar informações importantíssimas da origem do vírus? Da origem do vírus. Quer dizer, o problema é muito mais grave. No momento desse de pandemia, né, a China tinha que estar distribuindo máscara para o mundo todo, está vendendo tudo. Está entendendo? Essa é a pergunta que eu deixo para o Antero. Antero? Tá, meu querido professor Haroldo, deixa eu te colocar o seguinte. Primeiro, os Estados Unidos já se manifestaram sobre isso. Os Estados Unidos já investigaram isso. Os Estados Unidos já concluíram cientificamente que o vírus não foi criado em laboratório. A ciência detecta se for criado em laboratório. Isso não impede dizer que você está com a razão, e eu já critiquei aqui, neste horário, de que a China realmente ocultou informações. A China é um país fechado, é um país comunista, é um país que tolhe a liberdade de imprensa.
O médico, inclusive, que descobriu o vírus, morreu. Então, isso tudo já foi divulgado posteriormente pela imprensa. Então, assim, o vírus não é de laboratório. O vírus é um vírus, não é de laboratório, não é segundo a Antero, não. É segundo a ciência, segundo manifestação de outros países, segundo manifestações de outros países, inclusive dos Estados Unidos da América. É isso, eu não disse nada demais. Eu disse apenas que os Estados Unidos reconhecem que o vírus não é do laboratório. Ele respondeu? Eu ouvi um pouco, né, do que ele falou, né? Mas Ele disse que não foi criado para ele, né? que não foi criado em laboratório, segundo a análise dos Estados Unidos, né? Certo, vamos então. Antero, obrigada. Hoje a gente está com um probleminha com a internet do Antero, mas vamos tentar resolver aí. A gente pede desculpa ao nosso telespectador, viu? Desculpa, telespectador. Lúcio, obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia, Nayara. bom dia. Excelente dia a todos. A gente volta amanhã com a notícia de frente. Você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.